Espanhol Intermediário, videoaula 3. Olá! O assunto de hoje é conjunciones subordinantes. Conjunciones subordinantes. Conjunções subordinativas. Só para relembrar, o que é conjunção? Conjunção é a palavra ou letra que liga duas orações ou dois termos de mesma função, promovendo dois tipos de relação. De não dependência, quando recebe o nome de conjunção coordinante ou conjunção coordenativa, que é o que você aprendeu na aula anterior. E relação de dependência, quando recebe o nome de conjunção subordinante. Conjunção subordinante ou conjunção subordinativa, que é o que você irá aprender na aula de hoje. Principais conjunções subordinantes. Conjunções subordinantes são classificadas em causales, causales ou causais, que ligam duas orações ou termos usando as conjunções porque, ya que, pues, puesto que, revelando causa ou motivo. Vamos aos exemplos. Como frutas porque são saludables. Como frutas porque são saludables. Como frutas porque são saudáveis. Como você pode ver aqui, estamos usando a conjunção porque, ligando duas partes da oração, ligando as duas partes da oração. E na segunda parte ela está revelando a causa ou o motivo. Por que eu como frutas? Como frutas porque são saludables. Outro exemplo. Ámame cuando menos lo merezca, ya que es cuando más lo necesito. Ámame cuando menos lo merezca, ya que es cuando más lo necesito. Me ame quando eu menos merecer, já que é quando mais eu necessito. Temos aqui então a conjunção ya que, fazendo a ligação das duas partes da oração, e na segunda parte ela está revelando a causa. Ama-me quando menos lo merezca, ya que es quando mais lo necessito. Me ame quando eu menos merecer, já que é quando eu mais necessito. Mais um exemplo. Las frutas son muy saludables, pues contienen gran cantidad de vitaminas. Las frutas son muy saludables, pues contienen gran cantidad de vitaminas. Frutas são muito saudáveis, pois elas contêm grande quantidade de vitaminas. Aqui temos pues, fazendo a ligação das duas partes da oração, e novamente, na segunda parte, revelando causa ou motivo. Por que as frutas são muito saudáveis? Porque elas contêm grande quantidade de vitaminas. Las frutas son muy saludables, pues contienen gran cantidad de vitaminas. Mais um exemplo. Puesto que no tiene remedio, no lo lamentes más. Puesto que no tiene remedio, no lo lamentes más. Aqui temos puesto, diferente dos outros exemplos, não está no meio da oração, não está fazendo uma ligação direta, está no começo da oração, porém deixa bem claro que há um motivo ou há uma causa, já que, qual é a causa? Não o lamentes mais, porque não há remédio, então não adianta lamentar mais. Já que não há remédio, não o lamentes mais. Puesto que no tiene remédio, no lo lamentes más. Vamos agora conhecer consecutivas. Ligam duas orações ou termos, usando as conjunções pues bien, luego, tanto, tal, así que e con que. Sempre expressando consequência. Tiene la luz encendida con que está muy cerca. Tiene la luz encendida con que está muy cerca. Aqui com que está fazendo a ligação das duas partes da oração, expressando consequência. A consequência aqui é que aquela casa, por exemplo, está muito próxima. Mas por quê? Porque tem uma luz acesa e eu consigo enxergar a luz dessa casa. Tiene la luz encendida con que está muy cerca. Se tem uma luz acesa e eu consigo enxergar essa luz, então está muito próximo. Mais um exemplo. No has estudiado, luego no vas a aprobar.
no has estudiado, luego no vas a aprobar. Não estudaste, logo não vai ser aprovado. Temos aqui luego fazendo a ligação das duas partes da oração e expressando a consequência. Qual que é a consequência? Não vai ser aprovado. Por quê? Porque não estudaste. No has estudiado, luego no vas a aprobar. Mais um exemplo. Usted no quiere comer arroz? Pues bien, no lo coma. Usted no quiere comer arroz? Pues bien, no lo coma. Você não quer comer arroz? Pois bem, não coma. Aqui temos pues bien, fazendo a ligação das duas partes da oração e expressando a consequência ou revelando a consequência. E aqui, na verdade, a consequência fica subentendida. Por quê? Usted no quiere comer arroz. Pues bem, no lo coma. Você não quer comer arroz? Pois bem, não coma. Fique subentendido que se ele não comer arroz, ele vai ficar sem comida, porque só temos arroz. Se você não quer comer arroz, não coma. Só que você vai ficar sem outra coisa para comer. Mais um exemplo. Estava chovendo, así que decidimos no salir. Estava chovendo, así que decidimos no salir. Estava chovendo, assim decidimos não sair. Temos aqui assim que, fazendo a ligação das duas partes da oração, e expressando aqui a causa ou a consequência. A consequência qual foi? Decidimos não sair. Por quê? Porque estava chovendo. Estava chovendo, assim que decidimos não sair. Vamos conhecer agora as concessivas. Ligam duas orações ou termos usando as conjunções aunque, aun cuando, por más, por mucho que, expressando sempre concessão ou contradição. Vamos aos exemplos. Es una bonita casa, aunque sea pequeña. Es una bonita casa, aunque sea pequeña. É uma bela casa, ainda que pequena. Temos aqui então aunque, fazendo a ligação das duas partes da oração e expressando uma contradição. A casa é pequena, mas mesmo assim ela é bonita. Ainda que pequena, ela é uma bonita casa. Es una bonita casa, aunque sea pequeña. Mais um exemplo. Aun cuando digo que no te amo, te amo. Aun cuando digo que no te amo, te amo. Mesmo quando eu digo que não te amo, eu te amo. Aqui, aun quando está no começo da frase, não está fazendo a ligação direta no meio como de costume, mas está expressando aqui, bem claramente, uma contradição. Por quê? Porque mesmo quando eu digo que eu não te amo, eu estou me contradizendo. Eu te amo. Aun quando digo que não te amo, te amo. Mais um exemplo. Me voy por más que te duela. Me voy por más que te duela. Eu vou, mesmo que te doa. Aqui, por más que significa mesmo que, está fazendo a ligação das duas partes da oração e está expressando uma contradição. Eu vou, mesmo que te doa. Mais um exemplo. Por mucho que lo intente, no puedo olvidarte. Por mucho que lo intente, no puedo olvidarte. Aqui novamente, é no início da frase e não no meio como de costume. Por mucho que, por mais que, eu me contradigo. Por quê? Porque eu tento, mas eu não consigo te esquecer. Por mucho que lo intente, no puedo olvidarte. Vamos agora conhecer as temporales. As temporales expressam situações relativas ao tempo, usando as conjunções mientras, cuando e enquanto. Vamos aos exemplos, então. Ellos cantam mientras trabajan. Ellos cantam mientras trabajan. Eles cantam enquanto trabalham. Então aqui está relativo ao tempo. Eles cantam durante aquele tempo enquanto eles trabalham. E aqui temos mientras, fazendo a ligação das duas partes da oração. Mais um exemplo. Llegaram quando eu estava cenando. Llegaram quando eu estava cenando. Chegaram quando, naquela hora em que eu estava jantando. Estamos aqui então, quando, que significa quando, fazendo a ligação das duas partes da oração e deixando bem claro que essas pessoas chegaram enquanto eu estava jantando.
Llegaron cuando yo estaba cenando. Mais um exemplo. En cuanto llegó, nos pusimos a trabajar. En cuanto llegó, nos pusimos a trabajar. Tão logo, ou naquela hora, naquele momento em que ele chegou, fomos trabalhar. Vamos agora conhecer as condicionais ou condicionais. As condicionais expressam condição ou hipótese usando as conjunções si, como, quando, siempre que. Vamos aos exemplos. Si usted no está informado, no puede tener opinión. Si usted no está informado, no puede tener opinión. Se você não estiver informado, não pode ter opinião. Aqui se está no começo da frase e não no meio, como de costume. Mas está impondo uma condição. Se você não estiver informado, você não pode ter opinião. Como que você vai ter uma opinião se você não estiver informado? Si usted no está informado, no puede tener opinión. Mais um exemplo. Como verdaderamente me amas, yo te perdono. Como verdaderamente me amas, yo te perdono. Como você me ama verdadeiramente, eu te perdoo. Temos aqui como no começo da frase, expressando uma condição. Se você me ama verdadeiramente, eu me condiciono a te perdoar. Mais um exemplo. Eres hermosa cuando estás en una falda. Eres hermosa cuando estás en una falda. Você é linda, mas só quando com a condição de estar em uma saia. Você é linda quando está em uma saia. Eres hermosa cuando estás en una falda. Mais um exemplo. Iré con usted siempre que invitar. Iré con usted siempre que invitar. Eu vou com você, com a condição que você sempre me convide. Eu vou com você sempre que me invitar, sempre que me convidar. Vamos agora conhecer as finales, ou finais. As finales expressam finalidades ou objetivos usando as conjunções para que, a fim de que e a menos que. Vamos aos exemplos. Trabajo mucho para que ustedes vivan bien. Trabajo mucho para que ustedes vivan bien. Eu trabalho muito a fim de que, ou para que vocês vivam bem. A finalidade de eu trabalhar muito é para que vocês vivam bem. Trabajo mucho para que ustedes vivan bien. Mais um exemplo. Lo haré a fin de que comprendas. Lo haré a fin de que comprendas. Vou fazer a fim de que compreendas. Eu vou fazer com o fim ou com o objetivo de que você compreenda. Lo haré a fim de que compreendas. Por fim, o último exemplo. No voy a menos que vengan ellos. No voy a menos que vengan ellos. Não vou, não tenho o objetivo de ir, não tenho a finalidade de ir, a menos que eles venham. No voy a menos que vengan ellos. É isso aí por hoje, galera. Esperamos que você tenha entendido e tenha gostado. E nos vemos na nossa próxima videoaula com artigos definidos e indefinidos em espanhol. Bons estudos e até lá!